Olá, mais uma vez estamos aqui com Mulheres que Transformam. E como sempre, uma história impactante para aquecer o seu coração. E como sempre, uma história que simplesmente pode te ajudar a virar a chave ou de repente te inspirar a mudar algo na sua vida. É claro que a decisão sempre será sua e a busca também. Mas nesse momento, essa história que também está aqui em Mulheres que Transformam. Se você não adquiriu ainda o seu livro, já sabe, corre lá e compra Mulheres que Transformam. Lembre-se também de presentear alguma mulher que você acha inspiradora e que você deseja presentear. Então, presenteie com Mulheres que Transformam. E hoje, claro que está aqui uma mulher extraordinária. Gente, vocês não têm noção da história dela. Ela é mãe, ela é educadora de beleza. Você conhece alguma mulher que é educadora de beleza? Pois é, ela é. Além de empresária, ela é, na verdade, gente, paulistana, porém ela está quase minha conterrânea, porque eu sou baiana, então ela está morando na Bahia, e ela veio da Bahia diretamente para cá, para simplesmente abrir o coração para você que está aí desse lado. Então é a Roseli, que honra, Roseli, ter aqui conosco nesse momento, que bom que você está aqui. Como é que está sendo para você esse momento da coletânea, né? Então, como está sendo para você esse momento? Bom, primeiro eu quero agradecer, Rose, a oportunidade. Para mim, esse momento é bem emocionante. Acho que vai ter algumas partes aí que eu vou me emocionar bastante, né? Porque já são quase 20 anos de estrada na área de beleza. Como educadora, Nossa. são 30 anos, né? Porque eu sou formada no antigo magistério, mas na área de beleza eu já parti há quase 20 anos. E para mim está sendo um grande marco, né? Poder contar um pouquinho da minha história, que a gente sabe que como é uma coletânea, não cabe tudo de uma vez Sim, só, né? sim. Que é muita coisa para a gente compartilhar. Mas está sendo bem emocionante, bem gratificante contar um pouco da minha história, parte dela. Você tinha um sonho, assim, de escrever algo, de deixar esse legado? Ou não? De repente foi algo que surgiu e você disse... Aí você foi pensar sobre isso. Como foi essa ideia? Ou como você se permitiu também fazer parte dessa coletânea? O interessante, eu achei bem curioso, como a gente vai desenvolver aí numa conversa, eu já buscava uma forma de escrever o meu livro, um pouco da minha história. Já tinha feito contato com outras editoras, vendo outros projetos, mas nada se encaixava com o objetivo do projeto, né? Que é contar a história, mas de uma forma que realmente toque outras mulheres, que elas possam enxergar na nossa história algo da história delas também, né? E eu acho interessante que no dia que eu estava pensando nisso, já estava meio desanimada, foi quando surgiu, né, a publicação no Instagram, e logo em seguida eu chamei e a gente conversou sobre o projeto, né? Que legal, que legal. E você vê a importância também de você ter a percepção de fazer coisas e projetos com quem faz sentido para a sua vida, com que realmente está no seu coração e, é claro, com empresas que, na verdade, são empresas sérias, então são empresas que realmente vai agregar valor e vai realizar o seu sonho. Por isso também eu te convido, se você tiver um sonho de escrever um livro, de contar a tua história, ou talvez de entrar numa coletânea como essa, eu te convido a estar conosco, na verdade, a Baile Books, que é uma empresa que está sempre de braços abertos para te acolher, para te atender e para fazer o melhor, deixando um legado nessa terra. Não é sobre escrever livros ou simplesmente ter um livro. Eu tenho um livro. Não, vocês têm noção que o livro, ele leva a tua voz aonde você não pode falar. Ele leva também a tua história aonde você não pode contar. O livro, ele é muito mais do que só simples papel. Ele pode ser algo que pode transformar não só a tua vida por você falar, mas por transformar quem para ler a tua história. Pensa nisso, tá certo? Um abraço para você e vamos nessa, Roseli. Roseli, me conte uma coisa. A sua mãe, ela foi uma grande inspiração também, né? De resiliência, de empreendedorismo na tua história, mesmo sem saber exatamente, né? Esse termo, vamos dizer assim, mas como você acredita que ela moldou a sua visão de mundo e você também relatou que a sua infância foi criada assim,
com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado, com simplicidade, mas que você não teve uma infância dolorosa, marcada, que ao contrário, você teve amor, você teve base. Essa vivência na sua infância, você acredita que te transformou na educadora que você é hoje, na mulher que você é hoje, ou o que é que você pensa em relação a isso? Sim, sem dúvida. Eu uso muito isso nas minhas aulas, até por conta do que nós estamos vivendo hoje, né? Para gente que é educadora, seja de qual área, eu venho da escola regular, né? Da educação da escola regular, e há 19 anos, quase 20, eu estou na educação nas áreas de beleza, e eu costumo ressaltar muito isso, da forma como a gente era criado, né? Eu tenho memórias da minha infância quase de que comercial de margarina, né? Olha, Aquela cena é muito forte em mim. Às 4 horas da tarde, meu pai era padeiro. Às 4 horas da tarde, minha mãe já colocava todo mundo para tomar banho, para a gente esperar, porque ele chegava com um pãozinho quente, Sim. o leite, para a gente tomar café todo mundo junto. Então, assim, uma vida não muito fácil, não Sim. foi flores, né? A gente tinha as dificuldades de uma família de classe média baixa, mas não faltava o respeito, não faltava o amor, não faltava a educação de princípios e valores, que foi o que eu tive, né? E com certeza isso refletiu muito na pessoa que eu sou, Sim. na profissional que eu sou, a gente aprendendo a dar valor ao que tem que ser dado valor e respeitar o próximo, respeitar os princípios, né? E essa memória afetiva, você, até hoje, né? Você diz que tem, que lembra, né? Que legal. Eu falo que essa imagem de refeição, de família junto, eu trouxe para minha família. Sim. E é um ponto que eu acho bem interessante, porque minhas filhas estão levando, né? Sim. Agora estão formando suas famílias, ainda não têm filhos, mas estão formando suas famílias, né? Já tem marido, e elas levam muito isso. É muito forte na nossa família essa questão da refeição junto, né? Que é um momento de compartilhar, que isso veio lá da minha infância. E a sua mãe foi uma referência para você? Uma Sim, inspiração? sim. Também é uma coisa muito forte na minha história, na minha lembrança. Minha mãe sendo empreendedora, sem que esse termo nem existia na época, né? Minha mãe produzia cocada, minha mãe produzia geladinho, e como nós somos 4 irmãos, os mais velhos ajudavam a descascar coco, ralar coco, os outros enchiam saquinho de geladinho, e eu, pequena, amarrava os saquinhos de geladinho. Isso com 7 para 8 anos. Então, essa postura da minha mãe já de sempre estar se virando com algo para complementar a renda, isso me ajudou bastante em ser a empreendedora que eu sou, porque eu também não paro, né? Sempre fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, além das aulas que eu faço, né? Mas aos 11 anos, você passou também por um momento bem difícil, né, na sua vida. Então, o que foi, na verdade, esse momento? Como foi que você conseguiu, na verdade, lidar com toda essa mudança, com toda a transformação, de uma forma tão jovem, né? Que 11 anos, na verdade, não é nem jovem, é uma criança ainda, né? Como foi esse momento e como você lidou de novo? Segura bem, não! Ah, meu Deus! Cuide, corta, volta! Mas você falou certo, lidou mesmo. Ah, meu português é triste, eu preciso de uma professora de português. Vamos voltar. Então, Roseli, aos 11 anos, né, você passou por um momento bem difícil. Sim. Então, como você lidou com isso? Esse momento difícil foi um momento de transição de vida, né? Porque minha mãe, como todo nordestino, né, que vem do seu estado, vem morar em São Paulo, tem o sonho da casa própria. E ela morou aqui em São Paulo 25 anos e não conseguiu realizar aqui. Então, o meu avô, o pai dela, deu um pedaço do terreno no fundo da casa dele para ela construir. Ela conseguiu construir uma casa simples. Quando a gente foi embora, não tinha nem reboco e nem piso essa casa, mas conseguiu nos abrigar. E aí, aos 11 anos, eu mudei de estado, né? Eu saí de uma vida aqui em São Paulo, onde a vida é diferente, mesmo lá atrás, né? Sim. Mas a gente tinha um mínimo de conforto, e chega numa cidade onde a água subia só uma vez por semana. Nossa. Então, você tinha que, muitas vezes, descer a ladeira para tomar banho em rio, lavar a louça em rio, lavar a roupa em rio. Então, você imagina, eu aos 11 anos, com uma vida em São Paulo que não tinha prática nenhuma de carregar lata d'água na cabeça, bacia de roupa na cabeça, eu tive que aprender isso aos 11 anos, né? Não foi fácil, mas era eu, minha mãe e o meu irmão caçula. Na época tinha 8 anos.
Então, eu tive que me virar, arregaçar as mangas aos 11 anos e aprender a lidar com essa fase nova da vida, né? E essa fase foi a fase do golpe que você emocionalmente recebeu na perda do seu pai? Sim, um ano depois, né, já com 12 anos, quase 13, ele foi nos visitar lá na Bahia, só que ele tinha, né, problema com bebida, então muito problema de saúde em consequência disso, e aí nessa visita ele acabou falecendo lá, né? E pra gente foi bem difícil, porque era só eu, minha mãe e meu irmão caçula, e não foi fácil. Refazer, eu tive que assumir a família, né? Porque minha mãe tinha que trabalhar. E aí eu tinha que cuidar de mim e do meu irmão de 8 anos. Eu levava para a escola, eu buscava na escola. Um dia eu esqueci ele na escola. A gente ri muito disso quando a gente se junta. Porque Era eu duas com 12 crianças, anos, era eu queria criança, brincar, né? Então, fui brincar na rua com os colegas e deu 5 da tarde e não fui buscar o menino na escola. Ele conta desse trauma até hoje. Desculpa, irmão. Mas não foi fácil, mas a gente conseguiu, né? Eu, ela e ele, a gente conseguiu aos pouquinhos. Que horas era a aula dele que acabava? Da 1 às 5 da tarde. Aí ele ficou até que horas? Acho que até umas 5h30, 5h40, até que alguém da escola perguntou para ele onde ele morava e ele foi ensinando sem saber direito onde era e acabou encontrando um conhecido que ele terminou de chegar em casa. Então, ou seja, você teve que lidar com responsabilidades tão jovem, Muito cedo. tão Muito nova, cedo. né? Teve essa mudança brusca também de cidade. Porque quando você Sim. muda de cidade, não é só uma questão, mudei de cidade, legal. Não, é cultura, é uma questão cultural, uma Sim. questão ambiental, de ambiente. Sim. Teve a questão também de, não só de ambiência, mas a questão financeiramente falando, vocês começaram a ter uma dificuldade que vocês não Sim. tinham antes. Olha quanto mover emocional Minha mãe teve que tinha. voltar a ir pra roça, coisa que ela já não fazia há mais de 25 anos, né? Então foi deixar amigos pra trás, parte da família, porque aqui ficou meu pai e meus irmãos mais velhos, né? Então só foi eu, ela e o caçula, então dividiu a família também. Sim. Então isso, aquele comercial de margarina que eu falei no início, Sim. ele foi rachado no meio, então foi bem difícil pra gente. Quando você diz, né, sobre a sua profissão, né, da área de beleza, qual é o sentido que você tem em relação a isso? Que você também disse que foi um divisor de água na sua Sim. vida. E o que fez decidir, que é uma decisão de você, eu vou investir nessa área, é um processo de mudança, de transformação. Como foi esse processo? E Então, por que foi esse divisor de águas na sua vida? como eu disse no início da conversa e na nossa projeção do livro, é muita coisa para ser contada, né? Então, se a gente for falar, acho que dá mais de um livro, né? E nessa época dessa decisão de mudar de área, eu já estava casada com 3 filhos pequenos, né? Porque eu Nossa. tive a minha primeira filha. Numa segunda gestação, eu acabei perdendo o bebê. Na terceira gestação, fui premiada. Eu costumo dizer que Deus devolveu o Sim. menino. E aí, eu fui contemplada com uma gravidez de gêmeos. De gêmeos. Um casal. E aí, como todas as mulheres sabem, como que você trabalha fora com 3 crianças pequenas, sem a chamada hoje rede de apoio? Porque eu não tinha, né? A mãe morando fora, a irmã morando fora. Só tinha um irmão casado aqui. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época da gravidez dos gêmeos, 30... Mulher, eu não lembro direito agora quando foi que eu engravidei dos gêmeos. Tá tudo bem. 20... Não era 36, não, 26, perdão. 26. 26 E que de anos. fato era novinha, né? Naquela época. Sim, 26 anos eu engravidei dos gêmeos. Então, para você trabalhar fora com 3 filhos pequenos, não é fácil. E aí você começa, uma mulher que sempre trabalhou, como você viu aí, desde os 8 anos, Sim. ajudando a mãe em casa, e eu sempre trabalhei. O que você vai fazer para não ter aquela rotina só de casa, filho, né? Pra gente que tem uma rotina de trabalho profissional, fica bem difícil. E aí, saindo pelo bairro, um dia que eu estava muito frustrada, muito chateada com essa rotina pesada de casa e de filho, eu acabei conhecendo uma instituição de curso de beleza. Entrei para conhecer a unidade, me apaixonei e acabei me matriculando no curso. Então, para mim, foi um divisor de água, porque foi a oportunidade que eu tive para ter uma profissão, mas continuar sendo mãe.
porque dali eu consegui, com a ajuda do pai das crianças, né, montar o salão. Sim. Nesse próprio ambiente eu conseguia levar eles para ficar comigo naquelas pausas, né, que não iam para a escola. Então ficou bem mais fácil. Eles porque gostavam? amavam ficar no salão, tanto que depois a gente vai falar mais para frente, mas hoje as minhas duas filhas seguiram meu legado, né, são Então você professoras acha também. que tudo isso também tornou uma paixão para os seus filhos também? Sim, a minha Como você filha... se sente em relação a isso? Tipo, ai, nossa, meus filhos seguiram a minha profissão. as meninas só, As né? meninas, sim. A minha mais velha, com 12 anos, ela queria fazer unha na segunda, na quarta e na sexta. Ué? Aí eu pensei, já que você gosta, então vai começar a me ajudar no salão. Sim. E com o passar do tempo, no começo ela só fazia para ter o dinheiro para os finais de semana que ela queria tomar um sorvete, quando chegou a fase de adolescência e juventude para ir para shows, e hoje se transformou na profissão principal dela. Ela também é professora na área de beleza. A mais nova também relutou um pouquinho, mas recentemente está seguindo os passos também, é professora também. E isso para mim é muito importante, porque você vê o seu filho seguir o mesmo legado seu é muito importante, porque você sabe que tem um caminho. E Você sabe principalmente tá que você seguro. nunca, tipo assim, vai ter que fazer Não, isso, nunca né? forcei. Eu deixei esse desejo Brotar fluir, mesmo no né, coração. neles. Tanto que o menino, por mim, hoje ele seria um barbeiro com a sua barbearia, mas ele não quis. Ele foi para outra área. Mas as meninas seguiram e estão aí também na área de educação, na área de Se beleza. eu te perguntasse, em meio a esses desafios, né? Porque quando você fala, mas eu com minhas filhas pequenas para trabalhar, não é só uma questão financeira, de trabalhar ou de deixar alguém ter rede de apoio ou não. Existe uma questão por trás de tudo isso, que é uma questão emocional. Sim. Né? Quando uma mãe, mas teve gêmeos, aí vem questão hormonal, tem toda aquela questão, né, do Que período modifica que a tudo, mulher... né? Então, é toda uma mudança de identidade, aí o jogo da vida profissional, emocional, sentimental, tudo. Sim. Então, o que foi o motivo, o pivô da tua força para você dizer, eu vou seguir em frente, mesmo assim eu vou continuar? Qual foi o maior motivo, a maior força que você teve? Então, Rose, primeiro, porque, como você disse, é toda uma mudança de uma rotina. Antes de ser mãe, você é uma mulher que trabalha, que você tem a sua renda, que você consegue realizar os seus sonhos e, de repente, você constitui uma família. No meu caso, eu não tinha a rede de apoio, o apoio, né, da pessoa que deveria me apoiar, que é o pai das crianças. Ele nessa época, extremamente machista. Ele queria que eu fosse aquela dona de casa, com casa cheia de filho, para nem precisar sair de casa. E como eu fui educada aí, como você viu, desde os 8 anos trabalhando, eu sempre quis ter a minha fonte de renda para não depender de ninguém, para conseguir até mesmo ajudar em casa, né? Sim. Porque eu acho que quando a mulher ela consegue comprar as coisas que ela precisa, comprar coisas para o filho ou até mesmo para casa, ela está ajudando, porque é uma despesa a menos para o provedor da casa. Então, primeiro quando você constitui família, que você é responsável por 3 crianças pequenas, essa sua rotina muda, você se redescobrir como pessoa, né? Sim. Não só como mãe. Sim. Você, no meu caso, a Roseli não era só mãe da Ranieri, do Rainer e da Rayane. Ela também era uma profissional antes disso. Sim. Que nesse período onde as crianças são pequenas, que você não tem rede de apoio, que você não consegue sair para trabalhar, você deixa esquecida essa pessoa profissional para você ser mãe. Sim. Aí você tem a questão da espiritualidade. Fez diferença na sua vida? Muito. Você busca isso? Muito. Um dos valores que a gente aprende lá atrás com pai e mãe é colocar Deus em primeiro lugar de tudo, né? Então, se você não tiver Deus como seu guia, como a sua direção, você fica totalmente perdido. Você não sabe nem o que fazer. Então, a fé, ela é o que move a gente, ela é o que nos dá direção, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, né? Você tem ali uma luz a seguir, né? Uhum. Quando você encontrou o seu parceiro, né? Após tanta adversidade, isso foi um novo começo para você? Como foi para você recomeçar a vida após tantos desafios? E, é claro, especialmente com a sua família. Então, depois de muito tempo, esse meu primeiro casamento com o pai dos meus filhos, ele acabou. E aí eu dei um tempo para mim mesma, como eu já tinha citado aí um pouco.
me descobrir novamente como pessoa, né? Porque você passa a ser mãe, esposa, dona de casa, profissional, mas e você, pessoa, onde você está? Então, logo na separação, deu um tempo para me entender, para me redescobrir, para me reencontrar. E aí Deus, como eu falei para você, ele é a nossa direção, ele sempre coloca alguém e apareceu, né? Uma pessoa nova na minha vida. A princípio, conseguiu conquistar meus filhos, foi tudo muito bom, mas aí começa, né? Os problemas para a gente enfrentar, os desafios, e você tem que ter muita centralidade, muita sabedoria, porque senão você não consegue levar adiante, né? Acaba misturando as coisas, você tem que separar bem quem é a pessoa mãe, quem é a pessoa profissional, Sim. né? E quem é a pessoa ali do relacionamento. Hoje você é um exemplo, na verdade, né, de transformação, de superação. Tem também seus alunos, tem as Sim. pessoas que te acompanham, tem tudo isso que você faz. Mas nessa superação, né, quais conselhos você daria para as mulheres que, assim como você, enfrentam ou também já enfrentaram desafios de transformar as suas vidas e alcançar seus sonhos diários, seus sonhos pessoais, seus sonhos profissionais, seus sonhos como mãe? Qual o conselho que você daria para essas pessoas? Então, diariamente na minha rotina de trabalho, nas minhas aulas, eu sempre busco extrair isso das alunas e deixar essa mensagem para elas que, independente do que você esteja passando, seja emocional, espiritual, financeiro, familiar, você consegue dar a volta por cima. Você consegue, com a direção de Deus, né? Lembrando sempre dele, se refazer, se reencontrar. E nada é dificuldade na sua vida. Filho não nos atrapalha a estudar, a buscar o novo, a nos reencontrar. A dificuldade financeira, se você não consegue, é exemplo lá da minha mãe lá atrás, né? Se o que ela ganhava com as diárias em casas não dava o suficiente para ela fazer o que ela tinha sonho, o que ela desejava, ela produzia geladinho, ela produzia as cocadas dela, que eu me lembro muito bem disso, e é o que eu aconselho. Se o que você faz não é o suficiente, você busca outra forma, porque mulher já é um ser criativo, na minha opinião. A gente já nasce, desculpem, homens. Já nasce. A gente já e nasce, aqui tem homens na sala, mas tudo certo. A gente já nasce com esse que a mais da criatividade, do se renovar, do se reencontrar. Então, você não pode deixar que nada te desanime. Perfeito. Seja qual for o desafio que você encontre, a dificuldade que você tenha, você não pode deixar. É interessante quando você diz assim, olha, filhos não te impede de estudar, de ir atrás dos você seus falou projetos. Essa frase agora, que filhos não te impede de você fazer. Que tem muitas pessoas que falam, não, mas o filho me atrapalha. Eu não faço Será porque eu tenho que filho. Claro que a gente sabe que não vamos também romantizar o negócio. Sim. Somente quem é mãe sabe o desafio que é criar uma criança, 2, 3 ou crianças ou mais, não estamos falando dessa dificuldade. Não estamos dizendo também que não existe isso. Dificuldade. Né? Mas não dá para também só colocar a desculpa de que eu não fiz por mim por causa dos meus filhos. Não dá para colocar uma responsabilidade na criança de uma decisão de ser mãe, que muitas vezes é da pessoa. Sim. Mas aí, quando você fala assim dos seus filhos, né? Você acha que todo o legado que você construiu, que você passou para ele, foi criado em cima dos valores, dos princípios que você recebeu dos seus pais, você passou isso para eles, ou, de repente, você também construiu e pensou em outros valores além do que você aprendeu e tem passado isso para eles? Sim, eu acho que é um conjunto de tudo, né, Rosa? Uhum. O início da trajetória vem em cima dos princípios e valores que você recebe lá de pai e mãe. E aí, quando você se torna pai e mãe, você vai, dentro do que você aprendeu, dentro do que você viveu, construir os seus valores e os seus princípios. Então, quando eu falo isso de que filho não atrapalha, como você disse, não é tirando a responsabilidade. Perfeito. Você não vai deixar de ser mãe. Sim, sim. Mas você vai usar os seus filhos como objetivo de mudança, sim, que foi o que eu fiz na minha vida. Eu queria que os meus filhos tivessem uma vida diferente da que eu tive. Que os meus filhos não passassem pelas dificuldades que eu passei. Uhum. Então, em nenhum momento eles foram empecilhos. Muito pelo contrário, meus filhos foram o combustível, a motivação, o objetivo de todos os dias levantar, ainda que eu não quisesse muitas vezes. Tipo, hoje... hoje eu não quero. Hoje eu não quero nem
vestir, porque você tem esses momentos. Sim. Ninguém é de ferro. Eu não sou máquina, É, você não é máquina. verdade. Tem dia que a gente não quer ver a cara de ninguém. Sim. Mas aí você lembra que você tem 3 criaturinhas que dependem de você para comer, para vestir, para morar. Mãe. Entendeu? E aí você tem que se refazer, se remontar, se reerguer e seguir sua vida em frente, porque senão... Como diz, não dá nem para respirar. Não dá. Não Quando dá pra pensa em respirar. chorar... Aí, eu tenho que trocar uma fralda. Tem que trocar uma fralda, tem que alimentar, tem que pôr pra dormir. Então, a mãe, ela é isso. A gente... É uma força que não dá pra medir, não né? tem como explicar. Eu tenho imagens que às vezes passam no Instagram, alguns textos sobre mãe, que a mãe é cheia de braços, né? Porque ela tem multitarefas, 1001 tarefas, e é bem isso que eu vejo. A gente consegue, se a gente colocar esse foco em Deus e nos nossos objetivos, a gente consegue ser mãe, ser profissional, ser mulher, né? Nada nos freia, nada nos para. Perfeito. Roseli, muito obrigada por esse momento, por contar a tua história, por ter coragem, né? Porque contar a história não é só contar a história, ter a coragem de falar, de reviver e revisitar alguns pontos da nossa vida, né? Então, isso tudo é todo um processo que você vai, claro, saber um pouco mais sobre isso na coletânea Mulheres que Transformam. E para a gente terminar, né, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas. Pode ser o que você quiser, pode contar também o que você quiser. Fica bem à vontade, esse momento é seu. Se quiser também virar cambalhota aqui também dá certo, né? Gente, vocês deixam aí, tá? E o povo gosta disso, se quiser, a mesa tá lisa à vontade. Esse é seu momento, dê sua mensagem, fala da sua marca, fala do que você sentir no seu coração. Então, esse momento eu quero aproveitar para dizer, reiterar mais uma vez, né, que nós mulheres, nós temos o poder de transformar o meio em que a gente vive. A gente tem o poder de transformar a nossa realidade. E há 19 anos eu trabalho muito isso com a área de beleza. Nós temos milhares de profissões que são importantes, sim, mas lá atrás, em um dos treinamentos que eu já participei nessa vida profissional, eu ouvi que todas as outras profissões, elas dependem da área da beleza. Porque, por exemplo, um médico, ele não vai consultar, ele não vai trabalhar se ele não cortar o cabelo. Se ele não fizer o cuidado das unhas. Uma arquiteta, ela não vai trabalhar se ela não manter os cabelos bonitos, a sua aparência bem cuidada. Isso eu vou falar aqui várias outras, né? Então, a área de beleza, eu acho que é a área que ela consegue abraçar todas as outras. Todas as outras, ela depende dessa área da beleza, né? Então, a gente que trabalha com a área da beleza, nesses 19 anos, eu sou geminiana, e geminiano consegue fazer uma coisa só, ele quer sempre fazer 1000 coisas. Eu trabalho desde o fio de cabelo até o dedinho do pé, e eu costumo falar isso. É uma área que a gente toca o íntimo das pessoas, a gente cuida do visual, o bem-estar das pessoas. E esse bem-estar, ele não é só por fora. Ele é por fora e por dentro. Perfeito. Porque no momento que você está ali, a sua cliente, ela está contando uma história. Como a gente fez aqui agora. Sim. Ela está falando da sua vida. E você, com um conselho, ou às vezes mesmo só por ouvir, você está ajudando essa mulher ou essa pessoa de alguma forma. Perfeito. Porque às vezes ela não tem nem com quem desabafar e ela nos procura para isso. Então, o que eu deixo para as pessoas, você que está aí, sem objetivo na sua vida, não sabe para onde que você vai, tenta buscar uma área que te faça feliz. Se quiser conhecer a área de beleza, depois é só seguir Roseli Roldão no Instagram. Lá a gente tem vários cursos, a gente tem vários treinamentos para que você possa inovar, para que você possa reiniciar sua história. E que você acredite sempre no seu potencial e sempre colocando Deus em primeiro lugar, que tudo na sua vida vai dar certo. Que lindo. E, Roseli, o que é para você olhar para uma mulher que chegou ali, aquela mulher que às vezes tem problemas em casa que não consegue falar para ninguém, às vezes consegue desabafar ali, às vezes não também, né? Que às vezes não consegue. Mas só em chegar lá, às vezes um pouco mais descuidada, digamos assim, aí ela consegue fazer a sobrancelha, arrumar o cabelo. E quando, de repente, ela se olha, ela consegue se ver como mulher que, em algum momento, em alguma esfera, isso foi tirado dela. Ou talvez ela mesma tenha se escondido, né? Com seus medos, os seus anseios, e seus desejos ocultos, suas dores não faladas.
E para você que está ali, que foi aquele pivô de transformação, qual é o sentimento, assim, né, de dizer, de você olhar no olho dela e ver talvez uma gratidão que pelo fato dela não saber, tem mulheres que não sabem falar, que é grata e não consegue dizer obrigada. Sim. Então, assim, meu Deus, e você olhar e dizer, eu fui esse pivô de transformação, é mexer com a alma, não só com a estética. Ah, vaidade. Não, 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 é você mexer com a estética dela, com a feminilidade dela, com o ser humano, com a humanidade dela. Qual é o seu sentimento? É interessante isso que você falou, porque assim, ou essa mulher bela, que se cuidava, que se sentia importante, ou ela foi trancafiada por alguém ali, Sim. ou por ela mesma, por ela né? mesma. Por algum motivo, ela deixou de achar que cuidar do seu visual era importante. Então, para a gente que mexe com esse ponto da vida da pessoa, que a gente faz esse resgate da beleza, eu digo nas aulas e digo para as minhas alunas, o sorriso de gratidão dessa pessoa vale mais do que qualquer dinheiro que ela paga pra gente, né? Então, quando você faz qualquer procedimento, seja como você disse, a sobrancelha, as unhas, o cabelo, e essa pessoa, quando você mostra o resultado, ela abre um sorriso, isso é extremamente gratificante, isso vale qualquer valor em dinheiro, porque você está fazendo esse resgate de uma pessoa que estava ali escondida, esquecida, né? Isso para mim é extremamente importante. Eu vejo muita paixão no seu olhar, assim. Eu gosto. Sabe, assim, legal. Gosto. O que é a palavra mãe para você? Rapidinho, assim. Palavra mãe para você. Mãe, para mim, olhando pela minha mãe, para a mãe que eu sou, Sim. mãe é tudo na vida da gente. Por isso é que na Bíblia diz que a gente deve honrar pai e mãe, né? Porque é um ser que ele é capaz de tirar dele para doar para o outro, né? A mãe, ela tem um poder, uma força que eu costumo falar uma coisa, Rose, a gente vai deixar até numa coisa importante e séria. Eu sempre faço uma pergunta, às vezes, quando a gente cai nesse tema, para as alunas. Se você é capaz de matar. E hoje eu consigo responder que eu sou capaz de matar. E antes eu dizia... Toda mãe, eu acho. Né, eu respondia que não, imagina. Não. Mas mexe com a minha cria, com as minhas crias, que você vai ver a leoa em mim. O instinto de sobrevivência, De sobrevivência. Verdade, né? E A mãe, assim, ainda mais a mãe. por mim, em mim, você pode qualquer coisa, mas não mexe com as minhas crias, que aí você vê a fera que existe em mim. Então, eu digo que a mãe, ela tem esse poder, né? De se refazer, Sim. de ser leoa, de ser heroína por um filho. O que é educação para você? Rapidinho. Educação, um sentido amplo, levando para minha área, levando para o tema da gente, mulheres que transformam. A educação transforma. Transforma. Diga uma frase. Deus acima de tudo. Uma palavra. Amor. Um porquê. Um porquê? Sim. Um porquê em que sentido, Rose? Em todos os sentidos. Em todos os Um porquê da sentidos? vida, um porquê de... Um porquê. Porque existo. Muito bem. Esse momento para você. Esse momento, para mim, está sendo uma coroação desses 19 anos de trabalho, porque, como eu te disse, eu já tinha um tempo que eu estava buscando, parece que eu tinha preso na garganta um desejo de falar, né? Porque em 19 anos eu transformei muitas vidas. Sim. Eu digo através das instituições que eu trabalhei, mas quem é o agente ali transformador, que está direto ali com o aluno, direto com o cliente, sou eu, né? Então, são 19 anos em que eu vivi muita coisa, eu tenho muita coisa para falar. E não tinha essa oportunidade. Por isso que eu falo desse projeto, eu sou extremamente apaixonada. Acho esse projeto lindo, porque se encaixou no meu objetivo, né? Então, esse momento, para mim, é uma coroação. Não tem outra palavra, é uma coroação. Obrigada, Eu que muito agradeço, obrigada por Rose. esse momento. E você que está em casa, obrigada também. Obrigada por nos assistir, obrigada também por nos ouvir. E lembre-se, Baile Book sempre de braços abertos para você e também para realizar os seus sonhos. Lembre-se, estamos aqui com a Educadora da Beleza, mas não esqueça também de cuidar da tua beleza interna, da tua beleza externa também, de cuidar da tua autoimagem, da tua autoestima, de reconhecer a mulher que você é, o seu valor, a mulher valorosa. Não são seus filhos, não são as pessoas, não são a circunstância da vida que simplesmente vai prender você. E às vezes essa prisão pode ser alguém que te prendeu,
como Roseli falou, ou talvez você mesmo que se colocou num cárcere da sua própria emoção. Eu te convido, então, a destravar a sua beleza externa e interna também. Cuide de você, cuide da tua beleza, porque você tem muito mais valor do que você imagina. Mulheres transformadas transformam outras mulheres. Um abraço para você da Bali Books e até o próximo episódio. Um abraço, tchau, Tchau, Roseli. Rose. Obrigada. Obrigada.